Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para o caminho da sabedoria com capítulo 3 de Provérbios. Salomão, o homem mais sábio da história. Olha só, ele fala: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. É um assunto que precisamos pensar, né? O que é lealdade, o que é fidelidade. Então, lealdade está muito na questão de não abandonar, né, aquele princípio, aquela pessoa. E a fidelidade está muito relacionada a não trair, né? Ser fiel está muito relacionada ao compromisso que você tem, né? Seja de casamento, enfim. Ele dá essas duas grandes palavras aqui, lealdade e fidelidade, e gravar bem no coração. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Isso aqui é muito importante porque em algum outro capítulo a gente viu que a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então é de Deus que vem a sabedoria. Então nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não na nossa própria inteligência, né? Nosso coração é enganoso. Então, normalmente as decisões, a gente muitas vezes precisa perguntar para Deus: Deus, é a tua vontade que eu faça determinada coisa? Esse caminho, ele precisa ter um norte, né? E normalmente vem pela direção de Deus. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha só, eu nem tinha lido ainda aqui esse resumo, fiz ontem o resumo, mas já acaba aqui se referindo a esse terceiro versículo aqui. O quarto ponto, coloquei 2 versículos aqui, ó. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Muitas vezes a gente, não sei se você já escutou, mas muitas vezes eu já escutei de autoridades que buscam manipular as pessoas por conta dos dízimos, das ofertas, mas quando nós estamos feridos com pessoas, talvez a gente deixe esse coração endurecido, mas quando nós vamos para a palavra, o que a palavra diz? Adore a Deus oferecendo o que a sua terra produz de melhor, né? Então isso é quase que uma gratidão, é entender quem está te prosperando, tudo está no comando de Deus. E aí, quando você tem esse ato de bondade, de oferta, ele fala aqui que os seus depósitos ficarão cheios de cereais. Isso é muito interessante. Eu mesmo já provei uma vez que eu fiz uma oferta muito maior do que a minha realidade, né? Que eu tinha consciência. Eu pensei assim: vou fazer essa oferta. E aí Deus abriu a porta de um negócio que eu ganhei 10 vezes mais. E naquele momento Deus estava trabalhando no meu coração. Foi algo em relação a essa intimidade com Ele. Então é muito importante a gente reconhecer isso aqui como um princípio, né? Oferecendo o nosso melhor, e o nosso melhor não precisa ser só a questão do dinheiro em si, mas Deus me deu uma habilidade de comunicação. Poxa, eu estou oferecendo, né? O que eu, como filho de Deus, tenho de melhor. Então, eu estou fazendo esse ato de gratidão também. Então, estou aqui transmitindo isso, e isso alegra o nosso coração, porque a gente acaba ficando cheio, os nossos depósitos, vamos dizer assim, mentais, né? O que vem na minha mente quando eu estou compartilhando com vocês? Vem gratidão, vem transbordo, vem um sentimento de estar pleno realmente. Então, isso aqui em todas as áreas da vida, né? 5. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. Isso é muito importante entender, que como um pai educa o filho,
Às vezes o pai, ele sabe o que é melhor para o filho. E o filho, normalmente, por não ter essa maturidade, ele fica chateado. Vamos supor assim, tirei meu filho da piscina porque ele precisa almoçar. Às vezes o filho não quer sair daquele momento ali de diversão, mas não é um castigo, né? Não é algo para ele desanimar, mas sim para ele entender que ele precisa de um tempo de desfrute, mas ele precisa também fazer o que é necessário. Então ali o pai está ensinando o filho, né, desde criança, que ele vai ter responsabilidades e vai ter o tempo de desfrutar também. Então muitas vezes Deus, ele nos repreende com a palavra dele, com pessoas que ele coloca no nosso caminho para nos mentorar, que reflete isso. Não é para a gente desanimar, mas para a gente elevar o nosso conhecimento, elevar a nossa sabedoria. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Olha que legal. Esse aqui é um versículo que responde lá ao início, né? Quando lá no início ele cita, né, sobre riquezas. Então veja que sabedoria é como se fosse a semente. É a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, algo que nós vamos colocar em prática, né? Aquele pensamento inteligente que eu coloco em prática. E aí, o que acontece? Qual que é o resultado? Vida longa, riquezas e honras. Então veja que quando você é autoridade naquilo que você está fazendo, é porque você é uma pessoa sábia em determinado assunto, né? Seja no teu trabalho. E aí o que você vai ter como uma recompensa? Se você faz bem o teu trabalho, tu vai ter um salário, você vai ter comissão, você vai ter, enfim, a forma de ser recompensado tanto com honra, mas quanto também com a questão financeira. E essas riquezas muitas vezes está na sabedoria de lidar com o dinheiro também, né? Eu já presenciei pessoas que ganhavam grandes salários, mas não eram sábias. E aí gastavam tudo com coisas supérfluas, né, com vaidade. E aí a pessoa mesmo não era rica, ela aparentava. Se ela perdesse ali o trabalho dela, de repente ela ia ficar com uma grande dívida. Então a sabedoria, ela vai dar essa vida longa, mas também riquezas e honras. Então é importante entender o que a sabedoria faz conosco no tempo presente. De repente é a paciência. Você precisa da paciência para enriquecer. De repente o fato de você escutar para você conseguir resolver o problema do seu cliente. Então essa riqueza, ela pode sim ser uma consequência. Perfeito? Por isso, se você quer enriquecer, é interessante entender sobre a sabedoria. Então que você trilha aí cada capítulo em cada dia. E hoje foi o terceiro dia, capítulo 3. Que você tenha um excelente dia e, se fez sentido, segue aqui a gente no YouTube e encaminha esse vídeo para alguém que precisa refletir sobre esses princípios aqui. Até mais.